pecados. Ou seja, Deus conhece o homem sobre todos os aspectos, sobre todas as condições. E desde que Deus criou o homem e o colocou no Éden, até o momento em que o milênio vai se findar e os céus e a terra vão passar com estrepidoso estrondo, Deus tem testado o homem. Ele tem, os teólogos chamam isso de dispensações, e nós já temos visto a da inocência, que foi a situação na qual o homem se encontrava antes da queda, a da consciência, que é a situação que todos se encontram até a consumação do milênio, a do governo humano, instituída a partir da saída da arca, porque a consciência do homem, ainda que ela dê percepção da condição, mas ela não dá poder para viver da forma como Deus pretende. Houve também, e ainda prevalece, e no milênio é que se cumprirão todas as promessas feitas aos patriarcas. Houve também uma dispensação adicional, feita particularmente com Israel, a dispensação da lei, assim como a dispensação das promessas. Estamos vivendo na penúltima dispensação, que é a dispensação do Espírito ou da Igreja, né, e tem vários nomes. E resta ainda uma última dispensação, que é a dispensação do milênio. Assunto e doutrina esse que nós estamos estudando, pretendemos estudar minuciosamente, lá na casa do pastor Geraldo, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Começamos na semana passada. Eu achei, particularmente, eu gostei muito. Né? Promete bastante. É porque eu também sou aluno. Ainda que eu seja a boca, mas eu também sou aluno ali, né? Eu deixo o Espírito me levar, o Espírito leva eu, e eu acho mó barato aprender ensinando. E dentro dessas várias circunstâncias sobre as quais o homem tem vivido e ainda vai viver, na situação de inocência, na situação de consciência, sob promessas incondicionais, que foi as promessas feitas dos patriarcas, sob promessas condicionais, que é a questão da lei, vide lá o Monte Ebal e Gerizim, né? Mesmo agora sob a graça ou sob o governo direto, franco e aberto, físico e presente de Jesus Cristo, o homem falhou, tem falhado e falhará. E esse é o propósito das dispensações. É por isso que Deus recorta e divide o tempo dessa forma. Porque Ele quer que a humanidade, Ele quer que o homem perceba que não existe situação na qual ele consiga viver de forma independente de Deus. Satanás lá no Éden, travestido de serpente, ele falou que se o primeiro casal comesse daquele fruto, ele seria semelhante a Deus. Mas a gente só consegue ser semelhante a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. De maneira independente, de maneira autônoma, pelo próprio autoesforço, o homem jamais vai conseguir chegar lá. Nós, inclusive, estudamos isso em Apocalipse 13. O máximo que o homem consegue chegar é 666. Por mais que a dízima periódica se estenda, né, por mais que a gente coloque 6 aí, isso nunca vai chegar a ser um 7. Lembra que nós aprendemos que lá na tribulação, por permissão divina, Satanás vai agir com todo o seu poder, com todo o seu engano, e ele vai tentar convencer a humanidade que é possível viver sem Deus. E isso aqui vai virar um caos, vai virar uma bagunça. E ele vai trazer um homem, ele vai energizar, capacitar, vai conceder todo o seu poder, seu trono e grande autoridade para um homem. E ainda que esse homem se esforce com todas as suas potencialidades e com todas as suas forças, isso quer dizer o 666, ou seja, é o homem na sua capacidade limite, no máximo, é quando o motor está esguelado, você já não tem mais aonde pisar ali no acelerador, já está lá 280, 320, 240, já está batendo lá no finalzinho, mas dali não passa. Não tem motor, não tem potência para além daquilo. E é isso que o homem, que Deus faz com o homem. Vai, senhor,
Acelera aí, quero ver onde você chega. Aí ele vai lá no 6, 6, 6, mas nunca chega no 7, porque o 7 é a inteireza, é a completude, é a perfeição, eu nem sei se essa palavra existe, o Cliff soletrou ali, a completude. É a inteireza, ou seja, que a palavra teleio significa aonde não falta nada, né? De onde nós temos o nosso tetelestai lá da cruz, né? Ou seja, é onde não está faltando nada, e em Deus não falta nada. Então, em vez do homem beber de Deus, não, ele fica aí ralando, fica aí se esforçando, é um Zé Bobão. Em todas as condições, em todas as dispensações. Então, nós vimos na semana passada, fechando a lei, que a lei, ainda que ela diagnostique o problema do homem, ainda que ela trace um perfil do homem, o negócio é o seguinte: se eu estou vendo aqui pela ultrassonografia da sua alma, você está com um problema com tais e tais e tais pecados. E qual que é a cura, doutor? Não, não tem cura não. Eu só estou falando que você tem esse problema, mas cura também não tem não. Ou seja, a lei ela demonstra a pecaminosidade do homem, e com isso ela revela o inalcançável padrão divino, mas ela não dá as condições para que se supere essa problemática. Porque o propósito da lei, ainda que ela tenha sido dada para ser cumprida, ela foi dada para não ser cumprida. Ela foi dada para que os israelitas a cumprissem, mas no sentido de que, ao tentar cumpri-la, eles percebessem que não conseguem cumpri-la. Eu gosto muito do autor daquele livro Liberto para Viver. Ele, quando ele tem contato, acho que é Al Lindsey que chama, né? Quando ele começa a ler a Bíblia, e é esse que é o propósito mesmo da percepção do pecado. Quando ele começa a ver o padrão de Deus, ele vai lá e lê Mateus 5, 6 e 7, vai nas epístolas, eu desisto, eu não vou conseguir cumprir esse negócio aqui não. E o objetivo da lei é esse, é que você caia a sua ficha. É que você chegue lá e fala, não consigo cumprir isso aqui. Pelo contrário, acho que eu já transgredi todos esses mandamentos aqui. Eu falei, Deus saiu do Espírito Santo e fala assim, ótimo, é isso mesmo que eu estou querendo. Que você perceba que você não consegue viver dessa maneira, porque esse aí é o padrão de Deus. Ele está numa condição de santidade que o homem, no seu estado de pecaminosidade, jamais vai chegar lá. Lembra da calamus? Da palavra que nós estudamos lá em Apocalipse 11, aquela vara de medir que foi dada lá para João, de 10 metros de altura, que num padrão que o homem nunca jamais vai alcançar. Nem o Cliff, que tem quase 3 metros, chega na altura de uma calamus, que é a vara de medir de 10 metros de altura, lembra? A Elaine, acho que nesse dia ela estava dormindo, ela não lembra não. Assim... Ele fez a lei para ela ser cumprida e para ela não ser cumprida. Sim. Não, ele nivelou, foi no top dos top máximo mesmo. É para o homem ficar assim, ó, e não alcançar. Oi? É o versículo que eu vou chegar aqui agora, que está em Gálatas 3:24. Porque o verdadeiro propósito da lei, Gálatas revela aqui em 3:24, muito se fala da lei, inclusive no nosso gráfico apostila aqui, tem aí vários versículos da lei, né, a respeito das... Não, aquele foi hard mesmo. Inclusive a gente lê em Tiago que se você não cumprir 100%, se você transgredir em 1 milésimo de por cento de um dos mandamentos, você transgrediu em todos. Não, ele colocou um padrão altíssimo mesmo. Não sei se você lembra agora em 92, quando nós estudamos Levítico, lá na antiga Comu, o padrão de Deus, quando você estuda o Holocausto, naquela época que o Ivan Araújo me pediu para dar o estudo de Levítico, quando o Espírito Santo me mostrou o que era o Holocausto, eu fiquei igual a Elaine na mímica, eu fiquei assim. Porque o Holocausto, quando você entrava na tenda da congregação ou no templo, passava pela porta,
o primeiro objeto que é encontrado dentro do templo, dentro do tabernáculo, é o altar do holocausto, que é aquele altar um pouco mais alto, debaixo do qual tem uma grelha onde vão caindo as cinzas, e sobre o qual um animal era 100% consumido, absolutamente. Não se tirava nada, nem as tripas, nem a gordura, nada. Porque quando você estuda Levítico, porque o propósito de Levítico é demonstrar as mais variadas facetas de alcance da obra consumada. Né? Tem vários tipos de sacrifício, de bodes, de rolinhas, e aquilo o estudo de Levítico é fantástico. Eu sempre proponho que um dia a gente estude aqui novamente, que a última vez foi em 92, já tem, sei lá, aí 20 anos, eu vou perdendo as décadas. Levítico, com a descrição dos seus mais variados sacrifícios, ele tenta tipologicamente explicar a inteireza do sacrifício tetelestado por Cristo. Como ele alcança o homem nas suas mais diversas necessidades e situações. Em situação de ignorância, em situação de rebeldia franca e aberta, os mais variados tipos de pecado, né, com as suas mais variadas conotações. Mas o holocausto, o sacrifício do holocausto, ele revela a Cristo, na época eu fiquei, na sua integridade. O sacrifício do holocausto, ele fala a respeito da obediência de Cristo. É paralelo com aquele texto lá, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O que o sacrifício do holocausto revela, tipologicamente, é que Cristo, em momento algum da sua existência, por nenhum milésimo de segundo, ele duvidou e vacilou com relação à obediência ao Pai. Isso é muito profundo, porque nós, agora na presente dispensação que temos o Espírito, mas ainda temos a velha natureza, a gente busca, com integridade de coração, conduzido pelo Espírito Santo, ser obediente à palavra. A palavra nos constrange e nos conduz à obediência. Mas existem momentos de fraqueza e de vacilo. Mesmo dentro da obediência, nem que seja por um segundo, a gente pensa assim, será? Não, mas vai. O justo vive pela fé. Cristo nunca hesitou nem um milésimo de segundo. Esse é o padrão. Quem consegue alcançar? Ninguém. É um padrão de obediência absoluta e absurdamente completa e teleia. Né? Completíssima. Por nenhum minuto ele fez assim, ó, ele sempre caminhou. Nunca não deu nem uma mal pisada, sempre caminhando em cima do que Deus já tinha prescrito para ele. Eu faço as obras do meu Pai. Isso é muito absurdo. Quanto à lei, foi colocado num nível mais alto que existe, realmente para o homem ver a sua incapacidade de cumpri-la, e o que não aconteceu, né, apesar de que, né, as consequências da desobediência à lei, que é bem clara em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, para o povo judaico. Do Monte Ebal, uau. Exato. Então, aí tem o outro lado, da questão do juízo. Né? O juízo, como Deus sempre usou de misericórdia com o seu povo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E por causa das misericórdias de Deus, o seu povo não foi consumido. Lamentações 3. Né? Então, e isso é exatamente pelo fato desse sacrifício perfeito e pleno de Jesus Cristo, hoje para nós. Porque nós não estamos chamados a cumprir a lei, porque Cristo cumpriu a lei de maneira completa. O fim da lei é Cristo. E Jesus disse em Mateus 5,17, eu não vim para revogar, eu vim cumprir. Eu vim selar, cumprir ela, fazer ela completa. E ele cumpriu, e ele, com o sacrifício perfeito, entrou lá atrás do véu e pagou esse alto preço, e por isso hoje nós podemos, mesmo quando, infelizmente, nós desobedecemos, erramos o algo, pecamos, ou deixamos Satanás colocar a mão no nosso olho, como disse o Cliff quinta-feira. Aí nós temos a graça e a misericórdia que triunfa sobre o juízo. Então, sim, muitas vezes nós merecemos uns tapinhas e Deus vem com graça, misericórdia, com amor incondicional
e nos leva para um nível mais alto do que nós mesmos. E isso é graça e misericórdia. Sim. Então tem um lado da lei, né, que é impossível cumprir, e era para eles reconhecer sua incapacidade. Pelo contrário, eles falaram em Mateus 19, nós vamos cumprir sim. Nós vamos cumprir. Vamos contar. Pode mandar para os peitos que eu resolvo. Então, o homem incapaz, e, do outro lado, a questão do juízo, tinha misericórdia que impediu o povo ser consumido. Sim. Essa aí vai ser minha fala final, está aqui até escrito, que quando, se for der tempo, acho que vai dar, de falar a respeito da atemporalidade da manifestação da graça na obra tetelestada. Que ela é pré-tempo, durante tempo e pós-tempo. E atravessa todas as dispensações, inclusive a da lei. Mas isso aí vai ser a fala final, que é a cerejinha, né? Então, é a cerejinha. Os salieristas falaram, não, tudo que o Senhor disser faremos, e os 8 séculos e meio seguintes demonstraram que tudo que o Senhor disser não faremos. Faremos ao contrário. Eles foram, inclusive, levados para o cativeiro exatamente pela transgressão do primeiro mandamento, de não terás outros deuses diante de mim. Porque Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Eu sou o único. Eu sou ciumento. O Tiago fala isso também. O que Deus estava falando com Israel, falou, eu sou ciumento, você é só minha. Eu não aceito que você seja de ninguém. E a gente sabe através de Ezequiel 16 que a coisa não foi bem assim. Israel se tornou uma prostituta muito da sem vergonha, né? Ficava lá na beirada do caminho. Vide lá Ezequiel 16. Então, com a morte do Senhor Jesus Cristo, o véu se rasgou. Como o pastor comentou aqui, ele cumpriu cabalmente, completamente a lei e falou, agora quem está em eu não precisa mais cumprir a lei. O fim da lei sou eu, né? Isso é Romanos 10, 4, se não me engano. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, agora com a obra tetelestada, completa, consumada, o favor imerecido de Deus, é isso que significa caris, né? O favor absolutamente imerecido, incondicional e que não exige absolutamente nada para que se o receba, né? Está disponibilizado para todo mundo. Então, em contraste com a lei, isso vai ser um dos estudos também do Scofield, aqui na Lei e Graça, ao invés de Deus exigir virtude, cumpre aí o 613, ele agora concede virtude. Pela fé em Cristo, que cumpriu toda a lei e disponibiliza virtude para todos, ao invés de exigir virtude, ele agora concede virtude. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os irmãos, eu não sei se eles já perceberam, essa questão da justiça permeia todas as escrituras e todas as doutrinas da escritura. Quem tiver o privilégio de frequentar o estudo de milênio vai ver isso, que eu pretendo explanar bem a respeito disso. O Tsedek, né, a justiça. Ou seja, agora não é por obras para que ninguém se glorie. Diz lá em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, de graça. A única obra que Deus exige, de acordo com João 6, 29, é que nós creiamos naquele que ele enviou, que é Jesus Cristo. João 6, 29 fala que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, 29. Então só tem uma obra que precisa ser cumprida por qualquer um da humanidade: crer em Cristo. E Atos 17:30 diz que Deus não leva mais em conta os pecados dos homens. Todos os pecados dos homens, de todas as épocas, estão pagos na obra consumada por Jesus Cristo, por sua obra de propiciação. Se os irmãos já estudarem soteriologia, que é o estudo da salvação, o aspecto propiciação. Propiciação significa que o sacrifício de Jesus Cristo satisfez a ira de Deus. Deus é incompatível com o pecado. E nem que quando o homem deu ouvidos para Satanás e decidiu que Deus é um mentiroso, ele se tornou inimigo de Deus.
Ele se colocou, ele se filiou, como foi dito na quinta-feira passada, nas fileiras de Satanás, né? Ele foi recrutado por Satanás para militar contra Deus. E ele passou a pecar e se tornou escravo do pecado. E o pecado, ele levanta a ira de Deus, porque o pecado não pode ficar sem retribuição. O pecado não pode ficar sem retribuição. E a retribuição por qualquer pecado é a separação, é a morte, porque Deus é incompatível com o pecado. Os olhos dele são tão puros que ele não pode nem contemplar o mal. Então, a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade dos homens. Fala isso lá em Romanos 1. Mas Cristo, com seu sacrifício, ele satisfez a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado de toda a humanidade recaiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz o esmagou, o moeu. Ele foi feito maldito de Deus, separado de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Com isso, ele completou um aspecto da obra tetelestada consumada, que soteriologicamente a gente chama de propiciação, ou seja, Deus agora pode se tornar novamente favorável ao homem, porque ele não tem mais ira contra o homem em seu estado de pecado, porque isso já foi satisfeito, é um dos aspectos da obra consumada de Cristo. Satisfazer a penalidade, satisfazer a cobrança daquele pecado, a fatura, o boleto. Ele pegou todos os nossos boletos e quitou. Encravou lá na cruz. Isso está lá em Colossenses. Lembra? Eu já expliquei sobre o tetelestai. Todas as dívidas foram pagas. Então agora, os pecados, a questão do pecado da humanidade está solucionada. Só tem um problema, porque Jesus Cristo, isso aí também foi muito discutido por Calvino e aquela galera lá, a questão a respeito da abrangência da obra de Cristo. Se ela só realmente se efetiva quando se adiciona fé e é que ela está valendo, coisa e tal. Mas quando você vai em Canetas Apóstolos aí, Dom Rafioldes, Márcia, Elaine. Quando você vai em João 12:32. Quando você vai em Romanos 5:18. Quando você vai, depois eu sugiro aos irmãos que leia e medite nesses versículos. Quando você vai em João 12:32, aliás, João 1:29, primeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 12:32, Romanos 5:18 e Romanos 8:32, 1 Coríntios 5:15, 2 Coríntios 5:14, Colossenses 1:20, 1 Timóteo 2:6, 1 Timóteo 4:10, Tito 2:11, 2 Pedro 2:1, e para fechar esse eu vou até ler 1 João 2:2, a gente percebe através desses textos que a obra de Cristo ela foi absoluta e universal, abrangente e extensiva a todos, né? A gente lê lá em 1 João 2:2, um versículo conhecido, e ele é a propiciação, estou falando de propiciação, de satisfazer a ira de Deus contra o pecador. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, toda a ira de Deus contra qualquer pecado de quem quer que seja foi satisfeita. Deus não tem mais nada contra ninguém. A graça dele está disponibilizada a todos. Só tem um problema que pode separar o homem de Deus. Só tem um pecado, que foi o pecado que a nação de Israel cometeu, a geração de Jesus Cristo. A recusa da pessoa de Cristo. Porque em ele é que está a solução. A propiciação está nele. É que eu senti meio frouxo aí. A propiciação está nele. Então, se você for em Buda, Maomé ou Krishna, você não vai solucionar os seus problemas. Muitos deles, confusos, têm uma filosofia de vida muito bacana, muito ética, mas o problema principal não resolve. Eu estou com câncer no intestino e passo pomada. Não resolve.
O problema é mais profundo, ele tem que ser alcançado na sua origem. Você tem que combater a causa, não a consequência. Então, quando você vai, inclusive o próprio João 6,29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quando você vai em João 3,16, a maioria até conhece de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é nele que está a solução do pecado. Quando você vai em João 6,47, João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 5,24 também fala mais ou menos nesse sentido. Então, a solução, a satisfação do problema do pecado está em Jesus Cristo. Então, se você vai lá quando ele está falando a respeito do ministério do Espírito Santo, nesse momento o Espírito Santo está trabalhando em todos os seres humanos simultaneamente. Os que creem e os que não creem. Um rapaz que mora em algum bairro lá de Nova Delhi, lá na Índia, lá o nome de Jesus Cristo nem é falado, mas o Espírito Santo está trabalhando na alma, na mente, na vida daquela pessoa, para que ele perceba que ele tem uma necessidade espiritual, para que ele contemple as coisas criadas, o sol, a lua, e em vez de adorá-los, ele fala assim, ele está falando em indiano lá, né? Eu acho que tem alguém por trás disso. Eu acho que por trás disso tudo aqui tem uma mente arquiteta, tem alguém responsável por isso aí. Porque Romanos fala que a sua divindade e o seu eterno poder claramente se manifestam pelas coisas criadas. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo é bombardeado pelo Espírito Santo através das coisas criadas, que existe alguém divino e poderoso aí. Aí essa pessoa pensa lá no íntimo dela, halá, kassam. Ou seja, eu queria conhecer esse Deus poderoso. Aí ele arranca um Cliff, um Casamilton, um Robert, uma Márcia, e leva lá para a Índia. Aí chega lá, a Márcia chega e fala para ele, halá, Jesus. Você sabia que Jesus morreu por você? Aí essa pessoa vai conhecer a Deus. Então o Espírito Santo, nesse momento, ele trabalha com todo o planeta, com todos os seres humanos, tentando convencer a cada um dos seres humanos, do pecado, da justiça e do juízo. João 16,9 fala, do pecado porque não creem em mim. Esse é o único pecado que pode separar o homem de Deus. Não crer no Filho. O Espírito Santo trabalha na mente das pessoas do planeta inteiro para convencer que, se não crer em Cristo, você está numa situação de separação. Uma separação eterna de Deus. Quando você vai em João 3,19, ele falou para a geração dele, olha, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E lá no 36, por isso quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece, não é que vem, não permanece a ira de Deus. Ou seja, se você não crê no unigênito Filho de Deus, não tem conversa. Só tem um lugar aonde resolver os pecados. Aí, feita essa amarração, é que a gente chega na etiologia, na origem do porquê do fracasso dessa dispensação. Lembra, o homem, a humanidade, as coletividades falham em todos os testes de obediência. Cada dispensação testa o homem na sua obediência com relação a uma revelação específica da vontade de Deus.
E a revelação específica da vontade de Deus para a presente dispensação, que vai de Pentecostes até o arrebatamento, é que se creia no Filho. É o que se creia no Filho. E o fracasso da presente dispensação é percebido pelo fato de que quando a gente vai lá em Apocalipse 3:20, que fala a respeito da igreja de Laodiceia, revelação essa que diz respeito à última etapa da presente dispensação. Nós aqui já estudamos as 7 igrejas, nós sabemos que a presente dispensação, a dispensação da igreja, ela assume 7 características diferentes à medida que ela avança e progride, né? Ela primeiro, inicialmente lá na sua fase Éfeso, ela perdeu o foco, né? Ela se tornou muito operosa, mas esqueceu o essencial que era Jesus Cristo. Aí ele fala, eu te aconselho a voltar ao seu primeiro amor. Ama e eu. Não ama as minhas coisas, nem o que eu peço, nem o ministério. O Cliff nos ensinou isso em missiologia. Não sei se ele lembra. Em missiologia, ele nos ensinou que se você evangeliza e prega por amor às almas perdidas, você está pregando errado. O que nos motiva não é que o mundo está indo para o inferno. Não é a alma perdida. O que nos motiva, o que deve motivar o evangelista, é o amor a Cristo. Então, porque eu amo a Cristo e ele me pediu para ir por todo mundo e pregar o evangelho, aí eu vou. O amor primeiro tem que ser a Jesus Cristo. Ele é, assim como o pai dele, ele é muito ciumento. Assim como o pai tinha ciúme de Israel, o Espírito Santo tem ciúme de cada daqueles no qual ele habita. Jesus Cristo tem ciúme da noiva dele também, que é nós. Então, ele nunca quer que a noiva perca o foco. O primeiro amor, o amor a Cristo primeiro, e depois o resto. E Éfeso, a igreja de Éfeso, era muito operosa. Conheça as tuas obras e blá, 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 mas você perdeu o primeiro amor, ou seja, você perdeu o foco. Aí ele permite a perseguição. Aí vem a igreja de Esmirna. Aí Satanás vê que não adianta matar crente, que crente quanto mais mata, mais tem. Aí ele se casa com a igreja. Por uma questão de conveniência, até um papo que ontem o Rafa estava com os amigos dele, foi uma questão de conveniência para os políticos e para os líderes eclesiásticos. A igreja não queria mais tomar cocão, apanhar e morrer. E o Estado já estava ficando cansado de tanto matar, de roubar e destruir. Aí eles entraram no acordo. Lá no século IV, a igreja e o Estado se casaram. Aí as coisas se perverteram. Que é a igreja de Pérgamo, que significa casamento pervertido, que perverte. Aí a coisa aprofundou, a igreja foi lá para as profundezas de Satanás, nadou nos abismos de Satanás, que é a igreja de Tiatira. Aí houve uma reforma na fase Sardes, mas ainda que a doutrina ficou toda corrigida, eles ainda não eram operosos dentro do foco que Deus quer. É a igreja que tem nome de que está viva, mas na realidade está morta. A doutrina muito beleza, as confissões, o Westminster, não sei o que, tudo maravilhosamente bem tecido, mas não fazia o principal, que era amar a Cristo e evangelizar. Aí veio a fase de Filadélfia, há uns 2 séculos atrás, e chegamos no estágio atual da presente dispensação, que é a igreja, que é a fase de Laodiceia, onde Jesus Cristo não é o Curios, não é o Senhor, onde quem manda é o povo, né? O Laos é que manda, e é o povo é que manda, é o povo que governa. E a decisão que essa igreja visível e professante, em a qual está contida a igreja verdadeira, que são os nascidos de novo, mas aqueles que professam o nome de Cristo, ela fracassa, a gente percebe o fracasso do homem na presente dispensação, a dispensação da igreja, pelo fato de que ele falha com relação à revelação específica de Deus para a presente dispensação, que é crer no Filho. E quando a gente chega em Apocalipse 3:20, o Filho está do lado de fora da igreja dele. Ou, deixa eu entrar na minha igreja aí. Ou, deixa eu fazer parte da minha ceia que fala de eu. Ou seja,
por não crer em Cristo, Cristo foi expulso da igreja. Cristo foi expulso da igreja. É lógico, existe um Cristo nominal. Lógico, existem igrejas que se mantêm fiéis, que ainda que tem pouca força, não nega o nome e guarda a palavra. Existem muitos filadélficos e esmirnosios por aí. Eu comentei aqui que no livro Loucos por Jesus, do pastor Lucinho, ele tem lá estatísticas de que morrem 2 crentes a cada 3 minutos no mundo. Né? Morrem em torno de 250 a 260 mil crentes por ano no planeta. São crentes Esmirna. São crentes perseguidos, que estão sendo perseguidos por amor a Cristo. Existem crentes filadélficos, que ainda que tem pouca força, ainda que a pressão está muita, ainda que a forma está quente, ainda que Satanás quer que nós acompanhemos a multidão e a gente siga com a moda, né? Ainda que essa igreja tenha pouca força para lutar contra isso, ela ainda insiste em acreditar nessa tal de Bíblia e guardar a palavra. Mas isso está se tornando cada vez mais escasso. Muito mais escasso. A igreja está muito mais envolvida com as questões desse mundo, em se tornar próspera, e está aliada com a política. E a igreja nominal, a professante, ela vai se aliar tanto com a política que na primeira metade da tribulação ela vai ser o cabo eleitoral do anticristo. Porque a igreja de Laodiceia, não a igreja de Nascidos de Novo, mas a igreja de professantes que expulsaram a Cristo da igreja, ela vai entrar dentro da tribulação. Aquela que tem pouca força, guarda o nome e preserva a palavra, essa vai ser livrada da hora da provação que vai vir sobre todo mundo. Isso, se não me engano, tem em Apocalipse 3:10, se não me engano. Então, ao final dessa dispensação, a igreja que vai estar submersa, isso tem a ver com submarinos, né? Você também é chegado em submarino? Esse aqui, então você tem bate-papo aí, ó. Esse aqui é um rapaz também, é o submarinófilo, né? É amigo dos submarinos. Então, ao final dessa presente dispensação da igreja, a igreja vai estar submersa nos negócios dessa vida, buscando riqueza, prosperidade, estabilidade, se sentindo completa, rica e feliz. Sou rica e abastada, eu não preciso de nada. E a gente fala, Jesus falou, você está precisando de colírio. Quando você se olha no espelho, você está precisando de colírio. É igual aquele filme, né? A mulher é uma horrorosa, mas quando olha lá no espelho, é linda. Tem um filme aí que um rapaz só enxerga uma mulher horrorosa como linda. E ele não entende porque que todo mundo torce o nariz quando vê ele com ela. Não tem um filme assim? Você está com um problema de vista, está precisando de colírio. Isso até aquele rapaz fala isso aí. Compre colírio. Como é que ele chama mesmo? O que a gente vê lá dos 3 minutos. Então a igreja está envolvida na política, na discussão de questões secundárias. A questão principal está sendo posta de lado, que é a questão da obra consumada. Ela se tornou amiga do mundo, só para citar algumas das parábolas lá de Mateus 13, que fala a respeito, também inclusive, do progresso da presente dispensação. O Rafa está bem inteirado desse assunto. Nós ficamos umas 3 semanas ou 4 estudando as parábolas de Mateus 13. Ela agora é amiga do mundo, uma gigantesca árvore que aninha a tudo e a todos. Eu conheço uma pessoa que tem um programa na rádio aqui em Belo Horizonte, que quando dá às 18 horas, na hora do Ângelus, né, aí toca aquela música assim, tan, 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 tan. Aí esse pastor vem com a voz solene, meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas, estou aqui, quer que eu fale o nome? Estou aqui para falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai o discurso. Porque a igreja agora é isso, é uma árvore onde cabe qualquer um.
Você trazendo o dízimo está valendo. Pode ser espírita, não pode falar, né? Como é que fala? Não alinhado com o gênero normal e primitivo, né? Você não precisa fazer parte dos dois gêneros mais conhecidos, pode ser um gênero intermediário, que a gente não pode falar, né? Senão eu tomo processo por homofobia. Então, ou seja, qualquer coisa pode congregar, pode fazer parte, pode tomar ceia, pode ter... A diversidade, qualquer... nós vivemos na época que não tem limites, não tem marca, não tem divisória, não separa mais nada. Tem um programa de rádio. Depois eu te falo o nome de quem é, para você ouvir. É todo dia às 18 horas. Os irmãos já perceberam isso, que Satanás, a palavra fala, não arranca os marcos antigos. Se tem cerca, é porque Deus, cujos princípios são princípios de proteção, ele sabe que o homem precisa de divisas. E hoje em dia não tem divisa para nada. Nada separa mais nada, tudo misturou. Está tudo misturado. Né? Mas, mesmo que a igreja seja amiga do mundo, uma gigantesca árvore que aninha a todos e a todos, uma inchada e fermentada massa que tolera o mal, eu estou fazendo referência aqui às parábolas de Mateus 13, uma grande rede arrastando peixes bons e imprestáveis, uma plantação mista de joio e trigo, ainda que seja isso tudo, a valiosa pérola e o rico tesouro, que são os nascidos de novo, estão escondidos aí, escondidinho por aí, sem ser vista, trabalhando e aguardando a promessa de ser tirada desse planeta aqui. Isso de acordo com Apocalipse 3:10 e 1 Tessalonicenses 4:17. Então a igreja que tem falhado com relação a essa revelação específica da vontade de Deus, que é crer no Filho, ela se tornará um monstruoso sistema ecumênico, totalmente afastado da verdade, e vai entrar na tribulação, onde ela vai sofrer o seu juízo. Isso é aquele nosso estudo lá de Apocalipse 17 e 18. Então a tribulação, que é aquilo que está entre o final da dispensação da igreja e a dispensação do milênio, a penúltima e a última, ela vai ser o arremate de Deus, a tribulação. Vai ser o arremate de Deus com a nação de Israel, porque Israel falhou na lei. Vai ser o arremate de Deus com os gentios, porque os gentios falharam no governo humano. E vai ser o arremate de Deus com a igreja, porque a igreja rejeitou a graça. Rejeitou a graça. E se aprofundou nos ensinos de demônios. Isso tudo está lá em Timóteo. A questão do afastamento da verdade, da apostasia. Enfim, todos falharam, judeu, gentio e igreja, judeu com relação à lei, o gentio com relação ao governo humano, e a igreja com relação à graça. Na realidade, todos falharam em suas consciências. Então, tirando a inocência, que é uma dispensação totalmente à parte, né? Foi ela que deu origem à permissão de todas as outras. E a do milênio, que não aconteceu ainda, todas as outras dispensações se consumam, têm o seu arremate na tribulação. A consciência, a lei, a igreja, o governo humano e as promessas. Porque é ao final da tribulação que Deus traz o cumprimento de todas as promessas incondicionais feitas a Abraão, aos patriarcas. Porque todas as promessas não dependem de qualquer exigência ou circunstância ou condição. Elas dependem exclusivamente de Deus mesmo. Eu ainda não tive tempo de falar, eu já até expliquei isso uma vez para o Rafa. O Rafa é o Rafael. Quando a gente vai lá em Gênesis 15, depois os irmãos leiam bem essa passagem, porque Gênesis 15 é a terceira oportunidade onde Deus faz promessas. É a terceira oportunidade em que Deus faz promessas incondicionais a Abraão. Primeiro ele fez a chamada dele lá em Gênesis 12, depois em Gênesis 13 ele completa mais alguma coisinha, e aqui em Gênesis 15 ele é mais franco e aberto com relação às promessas. E quando você vai nessa passagem aqui, tem uma coisa aqui que você não entende. Porque Deus manda Abraão pegar uma novilha
uma cabra, um cordeiro, uma rola e um pombinho, e partir no meio. Aí ele coloca meio pombinho do lado de cá, meio pombinho do lado de cá, meia rolinha do lado de cá, meia rolinha do lado de cá, meio cordeiro do lado de cá, meio cordeiro do lado de lá, meia cabra aqui, meia cabra colar, meio novilha aqui, meio novilha lá. Aquelas metades de lá com as tripas e o sangue descendo. O Abraão entendeu o que Deus queria. Falou, Abraão, o negócio é o seguinte, tá vendo essas estrelas aí, ó? Sua descendência vai ser maior que isso. Eu estou te fazendo promessas gigantescas e incondicionais. E para você não duvidar, nós vamos lá no cartório agora reconhecer a firma das nossas assinaturas, bater o carimbo do rapaz que tem a fé pública, ele vai pôr um carimbo tridimensional, carimbar com tinta azul e eu vou assinar em cima. Se fosse hoje, é isso que Deus faria com Abraão. Igual o Ricardo Eletro lá, ele registra as ofertas dele em cartório. O que Deus está fazendo aqui, de acordo com o costume da época, era registrando, viu, advogado? Registrando a incondicionalidade das suas promessas em cartório. Porque o cartório naquela época era isso. Eu tenho um pacto para fazer com o pastor Cliff. Eu estou vendendo aqui um lote para ele e para a coisa não ficar de boca, ele já me pagou, já estou com dinheiro. Aí partia-se alguns animais, aí eu dava a mão para o Cliff e nós dois passávamos por entre as metades dos animais. Ou seja, vidas sacrificadas eram testemunhas do nosso pacto. E isso, na consciência e na condição social da época, era algo que não se transgredia. É igual lá nos Estados Unidos. O cara pode ser bandido do jeito que for, mas quando o cara chega e pergunta para ele, você vai falar de mim para os outros? Não, ele fala assim, I swear, e pronto, acabou. Jurou, agora ninguém pisa na bola, mas na hora que eu falo, não é I swear, eu estou te dando, juro, eu não vou falar disso para ninguém. Aqui é essa circunstância das metades dos animais partidas. Deus está falando, eu vou registrar em cartório o que eu estou te prometendo. Só que na hora de dar a mão para Abraão e os dois passarem por entre as metades dos animais, Deus faz com que Abraão adormeça profundamente, isso está lá em Gênesis 12:15, e uma coluna de fumaça, representando Deus, passa por entre as metades. Né? Aqui, ó, está lá no 15:17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, aí vai, os detalhes ali. O que Deus está falando é o seguinte, ó, Abraão, nesse pacto aqui, nesse contrato que está fazendo, não tem as coisas que eu faço e as coisas que você faz aqui, só eu que faço. Só depende de mim, só depende da minha fidelidade para que tudo se cumpra, ou seja, o pacto é incondicional. Tudo que eu estou prometendo, só eu garanto. Você não precisa fazer nada. Mesmo também porque durante o dia ele foi enxotando as aves de rapina, as bestas feras. Está no versículo 11. E é evidente que também ele não ia conseguir varar à noite. Ele ficou cansado, adormeceu, e essa tocha que passava certamente também tinha essa de afastar. Era a Shekinah. Os inimigos, e então Deus faz essa. É a mesma tocha que acompanhou a galera atravessando o Mar Vermelho. Então, todas essas promessas se cumprirão lá na última dispensação, a do milênio, que estudaremos detalhadamente na casa do pastor Geraldo todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, e quinta próxima, If God Wills, vai ser a segunda preleção. Mas, de acordo com aquilo que o pastor falou, ainda que lá na lei haviam muitas exigências, só falta isso para fechar, haviam muitas exigências, existia uma provisão de graça, para que aquele que percebesse, eu não consigo cumprir isso aí. O Davi foi um deles. Aí Deus deu aquela prescrição dos sacrifícios de animais, para que
através desses sacrifícios de animais, ele contemplasse lá no horizonte vindouro, lá no futuro, aquela obra que um dia seria consumada por aquele que ele enviaria, o Emanuel, Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando você pega Apocalipse 13:8, que fala que o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Isso está lá em Apocalipse 13:8. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando você vai em Gálatas 4:4 e lê que quando chegou a plenitude do tempo, né, o tempo madurinho, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para consumar essa obra de uma maneira física e literal. E quando você estuda, igual nós tivemos o privilégio de estudar, Apocalipse 21:9, 21, 22, 23 e 27, 22:3, e vê que o único título pelo qual o Rafa, ele está montando um, como é que chama? Tag? Uma nuvem de tags. Uma nuvem de tag é para fazer camisa. Nós já colecionamos 108 nomes de Jesus Cristo nas Escrituras. 108 nomes. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o descendente, a porta, blá, 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 blá. Dos 108 nomes, pelo menos, acho que nós vamos achar mais. Mas vamos dizer que são 108. Porque por enquanto nós achamos. Dos 108 nomes que Jesus Cristo tem, a gente não vê lá o Logos Toteus, escrito na coxa dele, o fiel e verdadeiro, quando ele aparece lá em Apocalipse 19. Lembra? Só lá nós estudamos 4 nomes dele. Mas você estava dormindo no dia que nós estudamos Apocalipse 19. Mas o único nome pelo qual o Filho quer ser conhecido, reconhecido e chamado na eternidade é do Arnion Toteus, é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro, a ovelhinha mansa. Ou seja, é aquele título que faz referência à sua obra consumada na cruz. A obra na qual ele derramou o sangue. Então, se você vai em Apocalipse 13:8, que fala que ele foi morto antes da fundação do mundo, e em Gálatas 4:4, que fala ele veio aqui na plenitude, na maturidade do tempo. E você vai em Apocalipse e vê que o único título pelo qual ele quer ser conhecido na eternidade é o título que faz referência à sua obra consumada. Aí você percebe que, ainda que o homem seja testado em todas as circunstâncias ao longo das dispensações, a obra consumada atravessa a todas as dispensações. Sempre disponibilizada para qualquer um que quiser beber da água da vida. Ou seja, a obra consumada vem antes do tempo e das dispensações, atravessa o tempo e as dispensações e vai continuar existindo após o tempo e as dispensações. Amém? Amém. Vamos orar? Paizinho querido e amado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo tempo juntos, muito obrigado pela oportunidade de te adorar. Que tudo seja feito no poder do teu Espírito, com a tua unção, para que teu nome seja glorificado. E porque sem ti nada podemos fazer, que oramos no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o amado. Amém. 20 minutos de intervalo.